Olá amigos, boa tarde para todos vocês. Esse latido do cachorro é uma característica da fauna, da mini fauna que nós temos aqui em casa. Eu trago para vocês hoje uma conversa a propósito de um texto, um artigo que a colaboradora Cristina Couto escreveu a respeito dos vultos, os grandes vultos do Ceará, que não são poucos. Na realidade, são muitos ilustres vultos do Ceará. No meio deles, foi nominado o Beato José Lourenço. O Beato José Lourenço, para os mais jovens que não sabem, era um religioso, um místico, um expulso do campo, daquelas pessoas que sempre se aglomeravam em torno do conselheiro, em torno do profeta Zé Maria, em torno de outras manifestações populares, em defesa dos seus direitos e na luta contra o latifúndio. O Beato José Lourenço, a rigor, ele era paraibano. Ele era paraibano da cidade de Pilões do Meio. E isso me causou uma certa confusão mental, porque lá próximo de Juazeiro existe Pilões, mas esse Pilões que existe lá, ele é distrito de São João do Rio do Peixe, onde tem um açude, um dos primeiros açudes que o Denox construiu aqui no estado da Paraíba, o açude de Pilões, pertinho da extensão termal de Brejo das Freiras, que todos conhecem, pelo menos de nome. Pois bem, o Beato Zé Lourenço, a família dele deslocou-se para o Ceará. Ele ainda jovem, e aos 13, 14 anos, ele abandonou Pilões, aqui no Brejo da Paraíba, vizinha à Serraria, que é a terra de Gorete, da minha companheira, a editora do site. Ele deslocou-se de Pilões para o Juazeiro e ficou lá, aproximou-se do padre Cícero, e conseguiu a simpatia do padre, e era a pessoa que ficava por ali, tinha uma habilidade muito forte na agrária, tinha liderança, sem dúvida nenhuma, e o padre resolveu ampará-lo de uma forma. O padre tinha várias possessões de terra, e primeiro conseguiu que ele se instalasse lá no município do Crato, numa fazenda Baixa Dantas, que era de propriedade dos Brito, do João de Brito, ao fulano tal de Brito, que vem a ser parente de Chico de Brito, que eu já falei num dos meus textos, que é pai, Chico de Brito é pai do Francisco José, o repórter da Globo, que foi da Globo, Francisco José, o repórter. Pois bem, aí o padre acolheu o Beato ficou lá pelo Juazeiro, começou a trabalhar lá em Baixa Dantas, e aquele despertou, de certa forma, o temor do latifúndio daquela época, notadamente o latifúndio clerical, que eram, no caso, os salesianos, a ordem dos salesianos, instaladas na cidade de Juazeiro. Ainda hoje tem um convento lá no Salário. Nada contra, isso foi uma coisa passada, são fatos históricos. Pois bem, aí o Beato instalou-se e começou a trabalhar com ele numa posse comum da terra e numa apropriação comum da força de trabalho. Comum, guardem essa palavra. O Beato começou a trabalhar de forma comum e começou a ter rentabilidade. As pessoas começaram a melhorar de vida, até porque tudo era dividido entre as pessoas de uma forma igualitária, equitativa. E o Beato, eles começaram a melhorar de vida e cresceu, despertou a preocupação dos latifundiários. Aquilo era um mau exemplo, porque poderia dar certo, e se desse certo, poderia se plantar um novo Canudos. A ideia era essa, e a preocupação era essa. Até que conseguiram a posse do terreno e expulsá-lo lá do sítio Baixa Danta, sem nenhuma indenização, depois de 20 anos de trabalho. O padre Cícero tinha uma propriedade lá no município do Crato, na Chapada do Araripe, hoje chamada a Santa Cruz
do caldeirão do deserto, onde era o famoso caldeirão, onde foi instalado os sitiantes que vinham lá de Baixa Verde. O padre Cícero recebeu por doação de Delmiro Gouveia, que era outro cearense, lá do Ipu, mas que fez vida lá pela Bahia, fez história lá pela Bahia, foi o precursor da energia hidrelétrica no Brasil, com a geração da energia hidrelétrica. Delmiro Gouveia, ele doou ao padre Cícero um boi zebu, mestiço de zebu, porque naquela época nós não tínhamos a pureza racial que tem na carnaúba de Manelita aqui em Itaperuá. Nós não tínhamos nessa época essa pureza racial, ainda não tinha sido apurado. E o boi chegou lá, era um reprodutor, chegou lá pelo Juazeiro, chamavam de boi mansinho, porque ele realmente era a terminologia, o uso que deram de nome para o boi. Pois bem, aí começaram a usar, o Beato Zé Lourenço estaria, como era ele que tratava do boi, estaria usando o boi de forma mística, porque estavam falando que o boi fazia milagre, e isso começou aquela história. E isso despertou novamente a sanha e a preocupação dos latifundiários da área. E depois da morte do padre Cícero, Floro Bartolomeu, que era o alter ego do padre, deu uma determinação que eliminasse aquela conversa, mandou prender o Beato Zé Lourenço, que ficou preso por 40 dias preso, e mandou matar o boi e esquartejar para acabar aquela história do misticismo em torno do boi mansinho. Pois bem, Zé Lourenço voltou para o caldeirão, e o caldeirão já produzia, apesar de ser chamado caldeirão do deserto, por ser uma área semiárida, mas como o Cariri do Ceará é um oásis, ele começou a produzir e ter um resultado. Aí novamente isso desperta a preocupação dos latifundiários, que resolveram expulsá-lo. E eles resistiram à forma que eles podiam, com as armas que eles podiam, não tinha armas incipientes. E para se ter se resumir a história, o caldeirão chegou a ser bombardeado pela Força Aérea Brasileira para liquidar o mau exemplo da luta do camponês pela terra. Então, essa história, quando eu vi o texto de Cristina, muito bom, a respeito dos cearenses, da população do Ceará, inclusive hoje, no texto de hoje do site, o companheiro Flávio Brito, que é colaborador, ele traz uma matéria espetacular, onde ele fala sobre o Baião, como é que o Baião ressurgiu. Até porque dizer que surgiu, não, o Baião a batida de Baião já existia. Mas Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira juntaram o Iguatu no Ceará com Exu em Pernambuco e criaram o Baião. Vocês, todo mundo conhece. Eu vou mostrar para vocês como se dança um baião, e quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Então isso vocês vão ver no texto que está aí no site, que já foi publicado no site, e vocês deem uma olhada que vocês irão encontrar. Era essa informação que nós queríamos dar, até porque eu, como paraibano adotivo, fiquei muito orgulhoso de ver o papel que o Beato Zé Lourenço teve nessa questão. Na sedição do Juazeiro, ele não lutou, ele não acompanhou as forças que foram à Fortaleza e tomaram o Palácio da Luz e derrubaram o governo de Franco Rabelo, mas ele sempre foi fiel ao padre, e de lá ele saiu, foi expulso, foi embora morar em Exu, ele foi embora para Exu, e lá ele morreu da peste bubônica, morreu de morte morrida. Naquela época a vida útil, a vida do cidadão, a vida do brasileiro era bem curta, e ele morreu com 30 e poucos anos, 40 anos, depois de ter sofrido essa pressão político-religiosa lá no sul do Ceará. E Cristina escreveu muito bem a respeito do Pacto dos Coronéis. Isso está na raiz da história. Foi por isso que eu resolvi hoje trazer esse fato para vocês, até para ilustrar.
E quero desejar a todos um bom final de semana, uma semana de paz e de muito êxito, né? Hoje se festeja o dia da Conceição, da Virgem da Conceição, é feriado em Campina Grande, que é padroeira da cidade, e outras cidades do Brasil. Se eu não me engano, Jucás é também a Virgem da Conceição, que é a padroeira. Não, lá é Nossa Senhora do Carmo, é Jucás e Recife. Pois bem, a todos vocês, tenham um bom proveito. Visitem o site está se mudando. 2 de janeiro, o site estará de roupa nova. Nós estamos trabalhando, a editoria está trabalhando, Gorete com dificuldade, que ela fez uma cirurgia de catarata e está trabalhando com muito esforço para conseguir visualizar as coisas, mas está funcionando, está dando certo. O site se vestiu e vai dar certo. Um abraço a todos.